Depois de algumas leituras mais pesadas que eu andei fazendo, eu estava precisando de algo mais rápido e leve, e para isso nada melhor do que um livro da Agatha Christie. Então eu resolvi concluir um livro que eu já tinha iniciado, Os Três Ratos Cegos e Outros Contos, e é sobre ele que conversaremos hoje. Olá a todos, esse é o canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Todos os anos eu faço algum projeto de leitura dos livros da Agatha Christie, escolhendo os títulos por tema, mas esse ano eu resolvi deixar a coisa mais solta. Eu tenho alguns títulos aleatórios que eu pretendo ir pegando sem nenhuma ordem, à medida que der vontade de ler mesmo. E eu decidi começar por esse por dois motivos. Eu já tinha iniciado a leitura dele em e-book, mas eu li apenas um conto e eu precisava ler os demais. Nesse meio tempo eu ganhei essa edição física da Ledocena, do canal Portão Literário, que infelizmente encerrou as atividades, mas os vídeos dela ainda estão no ar, né? Então eu indico fortemente o canal, para quem não conhece, né? Tem muita coisa bacana lá, inclusive várias resenhas de livros da Agatha Christie. E o link para o Portão Literário estará também na caixa de descrição. Então eu ganhei o livro e resolvi concluir a leitura dos contos, né? E aqui estamos para conversar sobre eles. Essa edição é da Globo Livros, mas existe também a edição em capa dura da HarperCollins na coleção Arco-Íris. Na caixa de descrição eu deixo os links para a Amazon e fazendo a compra desses livros, de outras obras da Agatha ou de qualquer outro item, né, mesmo que não seja livro, a Amazon me paga uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de assistência social. Então você, sem gastar nada mais, além de desfrutar de uma leitura excelente, ainda estará colaborando com uma boa causa. E ainda em relação a esse livro, uma curiosidade. O primeiro conto, Os Três Ratos Cegos, que na verdade pode ser considerado uma novela, porque ele é bem longo, né? Só ele ocupa praticamente a metade do livro, deu origem à mais famosa peça da autora, A Ratoeira. E a própria Agatha pediu que o conto só fosse publicado no Reino Unido após o encerramento das apresentações, para não prejudicar a peça. Só que a peça continua em cartaz até hoje, mais de 70 anos depois, então esse conto nunca foi publicado no Reino Unido. E esse livro específico também nunca saiu lá. É uma coletânea americana e os demais contos apareceram no Reino Unido em outros livros, né, que também foram publicados por aqui. Então alguns desses contos aparecem em mais de um livro. E como eu já fiz um vídeo específico para a ratoeira e conto Os Três Ratos Cegos, eu não falarei dele aqui, mas eu deixo o link para que vocês assistam o vídeo. Está aqui em cima nos cards e também na caixa de descrição. Para os demais, eu fiz um pequeno comentário após a leitura de cada conto, né? Estilo diário de leitura. Então eu deixarei vocês com esses mini vídeos e depois eu volto para fazer o fechamento, ok? Acabei de ler o segundo conto aqui dos Três Ratos Cegos e outros contos, Uma Estranha Charada, que traz como protagonista a Miss Marple. E há bastante tempo que eu não lia nenhuma história da Miss Marple. E foi interessante, né, rever essa personagem, né, aquela velhinha, boazinha, magrinha, né, vovozinha aí de todo mundo, que resolve os mais intricados casos. E aqui ela é apresentada a um casal de primos, mas também noivos, que receberam uma herança de um tio recém-falecido, que eles acreditam, e sabiam que esse tio era muito rico, mas o tio não deixou nenhum indício para eles, né, do que teria deixado para eles e onde encontrar essa herança. Então eles acreditam que como o tio era muito sovina, ele não é muito desconfiado das pessoas, ele tenha deixado o dinheiro dele, ou o ouro, alguma coisa assim, enterrado na casa. Então eles reviraram toda a propriedade da família, né, cavaram tudo e não encontraram nada. Então uma amiga deles, que também conhecia a Miss Marple, disse a eles que ela solucionaria o problema. Eles a convidam para ir à casa deles, né? E eles acham, esses dois rapazes, esses dois jovens, né, acham que a Miss Marple está gagá, por causa das bobagens que ela fala, mas no final das contas ela consegue realmente mostrar a eles, né, que ela é muito mais esperta e que realmente
a solução do caso estava em entender melhor a psicologia, né, a personalidade do tio deles, e não exatamente o local, né, algo próprio, né, que ele tenha deixado escrito no testamento. Então é um texto curtinho, acho que são as 10 ou 12 páginas só, e muito gostosinho de ler. É uma história mais bobinha, né? Mas gostei bastante de conhecer essa história da Miss Marple. Acabei de ler agora o terceiro conto do livro, O Crime da Fita Métrica, e é um conto interessante. É simples, né? Como todos os contos policiais, não tem como ser muito desenvolvido, né? Ainda mais um conto curto. E é mais uma história da Miss Marple, e que ela, mesmo sem estar presente no local, né, ela consegue desvendar aí pelo conhecimento da psicologia das pessoas envolvidas, ela consegue solucionar o crime. E é uma moça, né, que foi assassinada dentro de casa, e o corpo foi encontrado pela costureira que tinha ido lá levar uma encomenda, né, para provar um vestido que ela tinha encomendado, e a suspeita recai sobre o marido da moça, que estava ausente no local, disse que tinha recebido um telefonema para sair, e quando se descobriu que quem tinha o dinheiro no casal, né, quem tinha bens no casal, era a esposa, e que ele herdaria tudo automaticamente, né? Então todas as suspeitas recaem sobre ele. Mas a Miss Marple vai, né, desvendar ali o caso da forma como ela faz tão bem, apenas na conversa e no conhecimento psicológico que ela tem dos personagens. Eu acabei de ler mais 2 histórias aqui dos 3 Ratos Cegos e Outros Contos, mais 2 histórias protagonizadas pela Miss Marple, mas até agora as melhores do livro, né? Tirando o primeiro conto, claro. E foram elas, né, o caso da empregada perfeita, que é uma história bem interessante, que a empregada da Miss Marple vai pedir ajuda dela, porque ela tem uma prima que trabalha de criada numa casa para duas irmãs solteironas. Uma delas daquelas pessoas que têm doenças, né, tem várias doenças, mas se recusa a ir ao médico. Tudo indica que sejam doenças imaginárias, e elas mandam embora essa prima, né, da empregada da Miss Marple, por suspeita de roubo. E ao contrário do que todo mundo acha, porque ali é uma localidade muito pequena, com poucas pessoas querendo trabalhar, né? Ainda mais nessa situação, porque essa moça, essa senhora doente, ela é muito chata, né? Ela faz uma série de exigências, ela quer tudo ali a tempo e a hora. Então não é qualquer empregada também que vai aceitar isso. E essa empregada, então, contrariando todos esses prognósticos, elas conseguem uma moça que é a empregada perfeita, né? Ela faz tudo rapidinho, sem reclamar, sempre com um sorriso no rosto, e isso atrai ali a atenção da população do local. Até um belo dia que a casa parece vazia, a empregada supostamente saiu durante a noite sem avisar nada, né, sem deixar nenhum vestígio de nada, e as 2 senhoras também resolveram se mudar, alegando que essa doente, essa das irmãs doentes, não tinha condições de tratamento ali na cidadezinha, então precisariam de cuidados médicos de uma cidade maior. Então elas se mudam, né? Tanto as 2 pessoas, as 2 senhoras, quanto a empregada. E isso causa ali um alvoroço no local, que é aquele local, aquela vilazinha pacata, que nada acontece, então qualquer novidade é uma novidade, né? É um grande acontecimento. Então começa aquele disse-me-disse ali, até que a Miss Marple, com sua perspicácia costumeira, deslinda ali a situação e o que realmente aconteceu. E o outro caso, que é o Mistério da Caseira, esse, a própria Miss Marple está doente, e o médico dela
acha que ela já está em condições, né? E ela diz que não, que ela ainda está se sentindo muito fraca. Então ele diz a ela, ó, melhor coisa para você é um enigma. Então eu trouxe um enigma para você que eu escrevi baseado num caso que passou pelas minhas mãos como médico, né? Como profissional. Então um rapaz que foi criado numa cidadezinha do interior, ele casou, fez fortuna e resolveu então trazer a noiva, né, a esposa agora, para morar nessa casa onde ele foi criado, né, onde ele passou a infância. Uma grande propriedade, ele comprou, reformou tudo. E essa casa tinha uma caseira viúva e que ele, né, tirou ela de lá, aposentou, né, deu uma renda para ela, uma outra casa, mas a mulher aparentemente está sofrendo de problemas mentais e não aceita essa situação, diz que ali era a casa dela e que quem for morar ali, né, vai acontecer alguma desgraça. E a moça, a esposa do rapaz, que é uma moça da cidade, não tem menor traquejo com vida no campo, né? Não quer morar naquele lugar onde não tem amigos, onde nada acontece. Então ela passa seus dias ali andando a cavalo, passeando, e ela sempre encontra essa ex-caseira, né? Ali sai do nada, sai de trás de uma árvore, está sempre esperando no caminho onde ela vai passar, e sempre assustando e sempre ameaçando e dizendo que vai acontecer, que a vida dela será uma desgraça. Até que realmente acontece uma desgraça, acontece um acidente presenciado por algumas pessoas, né, que realmente foi um acidente, e a Miss Marple então vai tentar desvendar esse enigma que foi apresentado a ela pelo seu médico. Uma história bem interessante, gostei muito, né? Então, como eu falei, essas duas histórias que eu li agora foram as melhores até agora, né? Ainda faltam algumas para terminar o livro, faltam ainda 4 histórias para terminar o livro, então eu acredito que ainda tenha história aqui interessante, tá bom? E a gente continua conversando em breve. Os 2 próximos contos lidos dos 3 Ratos Cegos e Outros Contos são do Hercule Poirot, e são 2 contos antigos, publicados em revistas na década de 20 ainda. Então são contos bem no início da carreira da Agatha, né? E são bem interessantes. Gostei bastante dos 2. O primeiro é o Apartamento do Terceiro Andar. Conta a história de um grupo de jovens, né? 2 casais de jovens que estão indo para o apartamento de uma moça e ela perde a chave. E os rapazes sobem por um elevador de carvão, né, para sair na cozinha dela, para conseguir abrir a porta. Só que eles erram na contagem dos andares e vão parar no apartamento no andar inferior, né? E aí descobrem uma pessoa assassinada, né, que a dona desse apartamento está assassinada ali no apartamento. E aí eu achei isso meio estranho, mas do nada aparece o Poirot se oferecendo para ajudar, né, dizendo que vai resolver o caso, que, né, antes que a polícia chegue, né, e ele vai explicar tudo ali que aconteceu e tirar a suspeita também dos rapazes, né, que eles que encontraram o corpo da moça ali morta no apartamento. E é bem interessante, né, o desfecho, o desenrolar e o desfecho do conto, tirando essa situação, né, do Poirot aparecer ali do nada. Explica-se que ele estaria morando ali, mas é assim, meio frouxo, né, essa explicação. Mas o conto é bem interessante, gostei demais. E o próximo é A Aventura de Johnny Waverly. Esse já é um conto curto, mas também mais elaborado, e ele fala do sequestro de um menino, né, do filho de um milionário, numa grande mansão rural, né, como é o normal na Agatha. E esse menino, esse proprietário, ele começa a receber uma série de bilhetes dizendo que tal dia, tal hora, o seu filho será sequestrado. Ele acha uma grande bobagem,
mas as coisas vão se complicando e ele monta, né, ele monta todo o aparato necessário policial para prender o possível sequestrador, mas o sequestro realmente acontece na data, nas condições previstas pelo sequestrador. Então, como não tem mais nada a fazer, a polícia é enganada, está fazendo as suas investigações, mas ele, por fora, contrata o Poirot, de quem ele já ouviu falar, e o Poirot, mais uma vez, vai desvendar o mistério ali do sequestro do garoto, né? Desde o princípio, já afirmando que o garoto está bem, que ele tem uma ideia bem precisa do que possa ter acontecido, e realmente depois as suspeitas dele se confirmam. Tá? Então, um conto bem interessante, e legal desses dois últimos contos é ver como os contos protagonizados pelo Poirot, apesar de terem a estrutura geral de todas as obras da Agatha, mesmo em narrativas curtas, ela conseguia, às vezes, dentro da concisão do conto, né, fazer montar ali toda aquela trama com as pistas falsas, tudo que ela fazia nos romances, ela conseguia fazer concisamente nos contos. Tá? Então, o talento é isso, né? O talento aqui fica inegável. Ela tinha realmente esse grande dom, né, para a escrita, para criar enigmas, né, de casos policiais. Então, desses dois contos recomendados, né, do livro. Eles estão publicados também em outros livros, pelo que eu vi. Tá? E agora faltam os dois últimos contos apenas, para a gente terminar aqui, Os Três Ratos Cegos e outros contos. E aproveitando o meu horário de almoço para colocar a leitura em dia, eu concluí as duas últimas histórias aqui do livro. E os 24 Melrose é mais uma história do Hercule Poirot. Ele está num restaurante com um amigo, eles estão conversando justamente sobre as pessoas que têm hábitos, né, arraigados, de fazerem tudo exatamente da mesma forma. E usam, para exemplificar, um próprio cliente ali do restaurante, que ele vai todos os dias, né, todas as semanas ele vai ao restaurante nos mesmos dias e pede os mesmos pratos. E a garçonete diz que justamente naquela semana houve um fato curioso. Ele foi em um dia não habitual e pediu pratos que ele não estava habituado a pedir. E o Poirot acha isso estranho, e mais estranho ainda quando alguns dias depois ele descobre que justamente naquela noite esse senhor foi encontrado morto. Não tem nada de estranho na morte dele, mas o Poirot acha que tem alguma coisa ali estranha e que tem alguma coisa a ver com essa mudança repentina de hábitos que ele apresentou, né? Justamente no dia em que ele faz as coisas, que ele modifica seus hábitos, ele aparece morto. E ele resolve investigar por conta própria e descobre, né, uma trama por trás, que realmente a morte dele não foi tão natural assim. Foi um conto bem interessante, especialmente porque ninguém contratou o Poirot para nada, né? Não houve um crime assim que alguém contratou, né? Ele foi por conta própria, ele ficou sabendo dos fatos por conta própria. E é uma história bem construída, bem interessante, né? O desenvolvimento dela. Gostei bastante de conhecer. E a última história é Os Detetives do Amor, que tem como personagem o Sr. Queen, que é um personagem bem estranho da Agatha. Ela mesma dizia que gostava bastante dele. E ele aparece apenas em um livro de contos também, que é O Misterioso Sr. Queen. Eu já fiz resenha sobre ele, vou deixar o link aí para vocês também. E nesse livro estão quase todas as histórias em que esse personagem apareceu, exceto duas. E uma delas é justamente essa, Os Detetives do Amor. E o Sr. Queen é um personagem estranho porque ele sempre aparece do nada, ninguém sabe absolutamente nada sobre ele, e ele está sempre envolto assim, conforme a luz bate nele, as pessoas têm a impressão de que ele está usando uma roupa de arlequim, algo colorido, né? Ele tem sempre assim uma aura misteriosa em volta dele.
Parece até mesmo, em alguns momentos, algo sobrenatural, uma espécie de espírito. E ele, só a presença dele já faz com que as outras pessoas ali, especialmente o Sr. Satterthwaite, que contracena geralmente com ele, tenham percepções que de outra forma não teriam. Então, apesar dele não agir diretamente, ele seria ali o catalisador de alguma situação, de algum dado ali que permite à polícia, ao senhor Satterthwaite, de lindar o crime. E é isso que acontece aqui. Eles vão a uma mansão do campo, mais uma vez, né, isso é habitual nas histórias da Agatha, onde acontece um assassinato bastante violento. A questão é que o crime foi cometido aparentemente às claras, né? Não há nem a necessidade de procurar quem foi o assassino, porque duas pessoas se apresentam como os possíveis assassinos, separadamente, um sem saber do outro, que são a esposa da vítima e o seu amante, né? Que ambos se apresentam à polícia dizendo terem cometido o crime. Só que as informações entre eles não batem entre si e também não batem com o que está sendo, o que a polícia detectou ali na cena do crime. Então tem algo de estranho aí que a polícia, que as pessoas ali envolvidas não conseguem perceber, mas graças à presença então do Sr. Quinn, que atenta para um pequeno detalhe aqui e ali, a situação vai ser deslindrada. E eles descobrem realmente quem foi que cometeu o crime. Concluindo, como quase todo livro de contos, é uma coletânea desigual, com algumas histórias muito boas e outras nem tanto. Mas a leitura de todas elas é bastante agradável e divertida, né? É um livro que serve muito bem para um intervalo entre leituras mais pesadas, ou como passatempo mesmo. Porque, com exceção do primeiro conto, os demais são bem curtos, né? Dá para ler tranquilamente aí em 20, 30 minutos. E funciona também muito bem como introdução à obra da Agatha, já que ele traz em um mesmo volume aventuras de 3 dos mais famosos personagens da autora, né? O Poirot, a Miss Marple e o Sr. Quinn. Além de serem histórias escritas ao longo de sua carreira, né? Porque tem contos dos anos 20, dos anos 40. Então também é uma forma de comparar a evolução da Agatha como escritora. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa obra da Agatha Christie. Como eu disse no início, esse ano eu não fiz nenhum projeto especial, mas à medida que eu for lendo outras obras, eu trago as minhas impressões para vocês aqui no canal. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário a respeito. E se estiver conhecendo o canal agora, faça sua inscrição e ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos vídeos. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.